entraram com uma ação, caiu, vejam só, né, na mão do Alexandre de Moraes, e ele agora está perguntando a opinião da PGR sobre pegar, né, apreender o meu passaporte. O que cabe aí? Uma prisão preventiva, uma prisão preventiva. Estão esperando o quê? Nos últimos dias, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vem sendo perseguido injustamente pelo STF/Alexandre de Moraes. Como se já não bastasse todas as atrocidades que Alexandre de Moraes vem cometendo no Brasil, o alvo da vez agora parece ser Eduardo Bolsonaro. O que estaria em risco é o confisco do seu passaporte, a perda do seu mandato como deputado federal e até mesmo uma possível prisão. Mas por que isso está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro? Vou fazer uma análise sobre isso, dar a minha opinião, visto que hoje eu já não confio em político nenhum. Então todas as análises que eu tento fazer são extremamente imparciais, independente de agradar grupo A ou grupo B. Vamos ver aqui, ó, esse vídeo curtinho do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro comentando, e logo eu vou passar o que eu acho que está acontecendo, por que essa perseguição contra o Eduardo Bolsonaro e por que será que o Bolsonaro parece não estar muito preocupado com isso. E eu vou mostrar o porquê que eu acho isso. Vocês estão vendo mais uma vez que primeiro o PT forma a narrativa para criar um ambiente ideal para que depois venham as ações judiciais, as execuções dos planos deles. Essa semana que passou agora, os deputados do PT começaram a dizer que eu estava cometendo crime de lesa pátria, vendendo o Brasil para os Estados Unidos, tal. Depois entraram com uma ação, caiu, vejam só, né, na mão do Alexandre de Moraes, e ele agora está perguntando a opinião da PGR sobre pegar, né, apreender o meu passaporte, para tentar me bloquear, mesmo que eu seja presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Mas isso daí é um alerta, porque olha só o que eles estão fazendo agora. Olha só o que o professor jurista, formado pela USP, ex-desembargador do TJ, Mairovitch, está dizendo. Entreguista de quinta categoria, não respeita o país dele, a soberania do país dele. Então, o que cabe aí? Uma prisão preventiva, uma prisão preventiva. Estão esperando o quê? Agora dá uma olhada aí na tela, nessa matéria, falando do Lênio Streck, que é um jurista ainda mais reconhecido no meio jurídico, juiz. Então, você consegue perceber claramente que eles não querem apenas o meu passaporte, eles querem me bloquear por completo. É bom que as pessoas entendam. Eles só não colocam uma bala na tua cabeça por uma questão de oportunidade. Se há 10 anos atrás eu falasse que eles não prendem velhinhas de 71 anos por uma questão de oportunidade, mas se tivessem a oportunidade, fariam, ninguém ia acreditar. Hoje, com o 8 de janeiro, que a gente está tendo senhorinhas, como a senhorinha Iraci Nagashi, de 71 anos de idade, que nunca pisou numa delegacia, condenada a cerca de 14 anos de cadeia, você começa a perceber do que eu estou falando, né? Aliás, esse pessoal do 8 de janeiro está aí pagando o pato do devaneio desses psicopatas que querem pegar o Bolsonaro e acham que vale a pena condenar centenas de pessoas a até 17 anos de cadeia para que desde que isso daí sirva de meio para você, no final, botar o Bolsonaro aí quase 40 anos de cadeia, pelo menos. Então a gente vai resistir e a gente vai seguir denunciando esse sim, o verdadeiro golpe no mundo inteiro. Não irão nos calar. Vamos começar aqui falando dos presos do 8 de janeiro. Ele falou que é para prender o Bolsonaro. Eu não acho, não. Eu acho que uma das estratégias de deixar o povo com 17 anos de cadeia, absurdo, completo absurdo, não é nem absurdo, é crime, porque você vê traficantes, latrocidas, genocidas, tudo solto, com uma canetada de um juiz, e você vê uma senhorinha de 70 anos com 14 anos de pena. Isso é crime absurdo. Mas o porquê que eles estão fazendo isso? Justamente para que o povo brasileiro tenha medo e não vá mais para as ruas. Não se atreva mais a protestar, assim como o Bolsonaro está fazendo com a manifestação do 16 de março. Não leve cartaz, porque isso não pode dar problema. Que manifestação é essa que a gente não pode levar cartaz? Então, o Bolsonaro falando para não levar cartaz acaba endossando essa ditadura, essa perseguição. Ó, os caras estão presos lá, 17 anos. Você tem certeza que você vai manifestar? O Bolsonaro, além de tudo, vem e fala para não levar cartaz. Então, acaba endossando tudo que está acontecendo no Brasil. Então, para mim, os presos do 8 de janeiro é uma questão de dissuasão. O segundo ponto é o seguinte, antes de entrar no Eduardo Bolsonaro, eu quero só falar em relação ao Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Algumas pessoas, até a juíza Ludmilla fala para ele não voltar para o Brasil, porque pode dar ruim para ele, e pode sim.
pode dar ruim para o Eduardo Bolsonaro. O que está acontecendo com o Bolsonaro? Eu até fiz uma enquete de brincadeira que é o seguinte: o seu filho está sendo perseguido, pode perder o passaporte, pode perder o mandato, pode ser preso. O que você faz? Você luta contra o sistema, você dá um que se for e vai para cima desses corruptos togados, ou você pega no carnaval e vai passear de jet ski com o Silas Malafaia. É justamente isso que o nosso querido Bolsonaro está fazendo. Eu acho um absurdo, gente. Enquanto o Eduardo Bolsonaro está se lascando, o Bolsonaro está com o Silas Malafaia. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Ou o Bolsonaro é um maluco de tudo, como que eu vou ter um filho passando por tudo que o Eduardo Bolsonaro está passando injustamente, gente? Olha, eu tenho muitas ressalvas com o Eduardo Bolsonaro. E por que eu tenho ressalvas com o Eduardo Bolsonaro? Porque eu não confio nele, ele é bravateiro, ele foi pro Catar, ficou com vergonha e inventou uma desculpa de que foi buscar pendrive, bravateiro, ao invés de fazer uma meia-culpa e pedir desculpa para as pessoas. Mas essa perseguição em cima do Eduardo Bolsonaro é absurda. Um erro não justifica o outro. Isso que eu quero que as pessoas entendam. Como eu já disse, eu não confio mais em político nenhum. Eu já tenho idade de cansei. Então todas as análises que eu faço é como movimento uma peça, eu movimento a outra. Movimento uma peça, eu movimento a outra, como fosse um jogo de xadrez. Então quando acontece alguma coisa, beleza. Ele fez uma cagada, bravateiro, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o que estão fazendo com o Eduardo Bolsonaro, agora eu vou entrar no Eduardo Bolsonaro, é uma perseguição. Vamos analisar o seguinte, vai. O Bolsonaro em si, ele tá com o rabo preso. Ele defendeu o Flávio Bolsonaro, como eu já sempre venho falando aqui, corrupto, enriquecimento ilícito, rachadinha. Prendeu o rabo do Bolsonaro. O Bolsonaro estaria com o rabo preso. Flávio Bolsonaro está com o rabo preso justamente por esses crimes que eu estou falando para você. O mais novo não fede nem cheira. Vamos falar agora do Eduardo Bolsonaro e por que eu acho que estão fazendo essa perseguição contra o Eduardo Bolsonaro. Vocês se lembram que o Eduardo Bolsonaro é bravateiro, mas fala algumas coisas que acaba provocando o sistema. Quando ele disse que um cabo e um soldado era o suficiente para fechar o STF, ele demonstrou que ele é mais ou menos, tem um viés meio que ideológico, revolucionário. O STF viu isso antes do Bolsonaro ser presidente. As pessoas viram isso. Daí veio lá o Bolsonaro, passa pano, como sempre, né? O Bolsonaro fala, tô cagando pra fulano, daqui a pouco eu me expressei mal. O Bolsonaro é isso. Mas o Eduardo Bolsonaro falou, ele deu um viés dele ali, como se fosse um revolucionário. Pode ser que o Eduardo Bolsonaro seja até melhor que o Bolsonaro, viu, gente? O Bolsonaro vem desse centrão, como ele mesmo disse, que ele é do centrão. E o Eduardo Bolsonaro, embora seja filho do Bolsonaro, então, pelos seus frutos se conhece a árvore, embora ele seja filho, pode ser que ele seja melhor. Ou, se você preferir, menos pior que o Bolsonaro. Pode ser que ele tenha uma ideologia melhor do que a do Bolsonaro. Ou, pelo menos, que ele tenha uma ideologia diferente do Bolsonaro. Que hoje não dá para confiar mais. Ele falou, o Trump voltou e fez diferente, eu farei diferente. Não vai fazer, Bolsonaro, porque você não vai voltar. Seu filho, Eduardo Bolsonaro, pode ser preso e você tá andando de jet ski. Qual é a sua preocupação? Isso que eu não consigo entender. Você que é bolsonarista, tá chegando no canal agora, muitos vêm me xingar. Fala aí, seu filho pode ter o passaporte confiscado, pode perder o mandato, pode ser preso. O que você faz? Vai andar de jet ski com o Silas Malafaia? Eu não entendo, sinceramente, gente. Eu tenho filhos e se meu filho estiver passando por apuros, eu vou tentar arrancar a cabeça de quem tiver contra meu filho. Se meu filho estiver certo. Agora não. Ele vai lá e tá fazendo o quê? Andando de jet ski. Isso que eu não entendo. Vamos voltar agora para o Eduardo Bolsonaro em relação ao poder do Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível e provavelmente continuará inelegível. O sistema está vendo isso. Flávio Bolsonaro, rabo preso. Se indicar o Flávio Bolsonaro para concorrer à presidência, ele vai ser do sistema. Eu acho que o sistema tem medo do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Crimes ele não tem. Estão acusando esse crime aí de entreguismo, de lesa pátria, etc. Ou seja, inventando crime contra o Eduardo Bolsonaro. Porque na minha visão, o sistema tem medo do Eduardo Bolsonaro. Porque eu acredito que o Eduardo Bolsonaro seja o Bolsonaro mais forte.
O Bolsonaro, que ainda não tem crime, não provaram nada contra ele, é o único Bolsonaro que está o tempo todo lascando o cacete no STF, no Alexandre de Moraes. É o único, o resto tá quietinho, o Flávio Bolsonaro voltou até contra a Lava Toba. Então, eu vejo que o sistema pode estar entendendo que Eduardo Bolsonaro é um perigo para eles. Ele não tem, como eu disse, corrupção. Ele tem um apelo popular muito grande, o Eduardo Bolsonaro. Engana-se quem acha que não. De todos os filhos do Bolsonaro, o que seria mais forte caso o Bolsonaro indicasse para concorrer em 2026 seria o Eduardo Bolsonaro. O que o pessoal ia falar dele? Que ele é um bananinha, que ele pendrive, tudo bem. Mas contra o Flávio você tem corrupção para lutar contra isso. Então quando você joga corrupção, meu amigo, ferrou. Agora contra o Eduardo, não. Como eu disse, ele falou que poderia um cabo e um soldado, né? Fecharia o STF. Então as pessoas já começam a ver, pô, será que esse cara pensa assim mesmo? Será que esse maluco aí, vencendo para a presidência, ele vai dar uma de louco? Digo mais, será que esse abandono do Bolsonaro poderia fazer com que o Eduardo também deixasse de seguir piamente o pai dele? Desse cachorrinho do pai dele? Será que aquelas patadas do Bolsonaro, quando ele disse, quantos votos você tem? Ah, eu tive 1 milhão. Mentira, você não teve nem, você só teve um que foi o seu, o resto foi tudo meu. Será que esse tipo de humilhação não faria com que Eduardo Bolsonaro saísse debaixo da saia do pai e tentasse alguma coisa a mais que o pai dele não tentou? Eduardo Bolsonaro iria precisar sim do apoio do pai para vencer ou para tentar concorrer com força à presidência de 2026. Mas será que se vencendo ele não sairia um pouco da saia do pai? E esse é o medo do STF? O cara não tem uma corrupção clara, não tem. O cara já falou que para fechar o STF, um cabo soldado. O cara ataca o STF e Alexandre de Moraes o tempo todo. O cara tá indo para os Estados Unidos, bravatas ou não, ele tá lá falando. O que o sistema faz? A gente tem que calar esse Bolsonaro, porque esse Bolsonaro é o mais perigoso. Como eu já disse, na minha opinião, o Eduardo Bolsonaro é o candidato Bolsonaro mais forte para concorrer à presidência em 2026. E é por isso que eu acredito que o STF, Alexandre de Moraes, o sistema está tentando fazer de tudo para tirar ele do jogo de 2026. Muitas coisas podem acontecer ainda, mas essa é a minha visão. Comenta aí, qual que é a sua visão sobre tudo isso que está acontecendo? Com a ajuda do Bolsonaro, com os votos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro é mais forte que Caiado, que Zema, que Michele, que Flávio e que muitos outros que possa tentar vencer a presidência em 2026. A gente tem que ficar de olho que possivelmente Eduardo Bolsonaro possa vir como candidato à presidência em 2026 pela ala bolsonarista. Você confiaria? Enfim. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.